Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Hoje eu já mandei o vídeo aí no YouTube, né? Mas eu tô lendo aqui a aula e me vem um sentimento muito forte que eu deveria compartilhar uma experiência, né? Que eu tive na missão ao ler esse versículo aqui. Não reparem muito, o meu olho tá bem vermelho, tá um pouco com alergia. Bom, eu cocei um pouco aí, então ele ficou um pouquinho vermelho. Bom, o versículo que eu vou ler aqui, que me trouxe a lembrança de uma experiência na missão, é Mosias capítulo 1, versículo 17. Diz assim: Portanto, como foram infiéis, não prosperaram nem progrediram em sua jornada, mas foram impelidos para trás e incorreram no desagrado de Deus. Foram, portanto, atingidos pela fome e duras aflições, para que se lembrasse de seus deveres, né? Essa escritura me trouxe a lembrança de uma área que eu estava na missão, né, chamada Uberlândia. Nós estávamos lá em Uberlândia, eu e os outros missionários, nós morávamos em 4, e aquela área era perfeita, né, em matéria do cuidado dos irmãos com os membros ali. Lembro que cada casa que nós íamos almoçar, as irmãs ali preparavam o melhor alimento. E sempre tinha, toda casa que você ia almoçar tinha uma sobremesa ali, né, chamada Pantanal, né, apelidada de Pantanal. Era um tipo de pudim, sorvete, uma sobremesa maravilhosa, né. E eu tava lá amando aquela área, né, tínhamos batizado também uma irmã, Isaurina, né, ela era dona de restaurante. Nossa, a gente não podia passar na frente lá do restaurante dela, sempre dava comida pra gente. Um dos missionários fez aniversário, ela foi lá com um bolo grandão na nossa casa e entregou lá no portão, né? Um bolo gigante para 4 pessoas só. Então eu tava ali no céu, né? E eu peguei e mandei uma carta para minha mãe. Mãe, eu tô no céu, as irmãs estão cuidando muito bem de mim aqui na missão, né? Comentei da alimentação e como eu tava sendo bem tratado ali na missão. Bom, essa carta eu mandei para minha mãe. E logo uma semana depois eu fui transferido, né? Eu fui transferido para uma nova área lá em Aparecida de Goiânia. E né, lá em Aparecida de Goiânia já a situação era um pouco diferente, né? Tinha ruas de terra, né? O sol lá em Goiânia, não sei, dava para ver assim aquele mormaço, né? E não via um vento, né? A gente via aquele calor e o problema é que não ventava, então passava muito calor. E naquela área, né, após eu ter chegado ali, eu reparei que não tinha muitos almoços. Na verdade, né, nós estávamos tendo por semana ali naquela área, nós tínhamos 2 ou 3 almoços por semana. Então o dinheiro, a reserva que eu tinha, acabava gastando ali com alimentação e depois não tinha mais, né? Então era uma situação um pouco difícil ali que eu estava vivendo ali com o meu companheiro naquela área. E tinha muitas pessoas amáveis ali que nos ajudavam, né? Eu ficava até com vergonha assim de se alimentar muito na mesma casa, porque eram pessoas humildes e sempre estavam oferecendo ali para nós. Bom, enfim, ninguém come 3 vezes por semana, né? Então era uma situação difícil, né, que nós estávamos vivendo ali. E qual era o método, né, que aquela ala usava? Na verdade era um ramo, era aproximadamente, eu acho, 60 pessoas no ramo. Qual era o método ali de alimentação dos missionários? Tinha lá o quadro, né, no mural, uma folha com os dias da semana e o dia que você quisesse dar ali almoço para os missionários. Então não tinha uma pessoa específica cuidando ali dos almoços dos missionários. Então se você sentisse que você tinha que dar almoço para os missionários, você ia lá e colocava o seu nome. Era assim que funcionava. E como muitas vezes ficava sem almoço, eu comecei a me aproveitar mais da situação, né? Eu falei, já que não tem almoço, eu vou jejuar, né? Então eu jejuei muito naquela ala, né? Estávamos jejuando ali 2, 3 semanas ali naquela rotina. E chegou ali a reunião de jejum e testemunho. Então eu recebi eu estava lá na reunião de testemunho, estavam todas as pessoas prestando testemunho ali. E eu peguei e fui lá também para prestar o meu testemunho. Eu não sabia o que eu iria dizer naquele momento, né? Mas eu senti bem forte que eu tinha que prestar um testemunho.
E quando chegou a minha vez, né, de prestar o meu testemunho, eu não sabia o que eu ia falar. Mas na hora veio umas palavras na minha mente, né? E na verdade eu comentei uma carta que eu recebi da minha mãe, né? Era uma carta da resposta da outra área na qual eu tinha passado em Uberlândia, né? E eu compartilhei naquela ala dessa maneira, não para queimar ninguém, não foi esse o sentimento. Eu compartilhei que minha mãe tinha me enviado uma carta para mim e que ela estava agradecendo, né, a todas as irmãs, estava cuidando do filho dela na missão. E que eu, né, não tinha como pagar o que as irmãs, o que as pessoas estavam fazendo por mim, mas o meu pai, que está no céu, ele é dono de tudo e ele podia pagar, né, o que as pessoas estavam fazendo por mim ali naquela área. Na verdade foi esse o sentimento realmente que eu tive, porque tinha muitas pessoas humildes, né, que davam almoço ali 2 vezes, né, por mês, às vezes até 3 vezes por mês, a mesma família, bem humilde, pobre. Então eu estava realmente com um sentimento de gratidão, né, ao compartilhar essa carta. E eu devo dizer que a partir desse momento, desse dia, eram 3 semanas que eu tinha ficado nessa aula, estava nessas condições, e desse dia para lá nunca mais faltou almoço nessa aula, nunca mais caiu um almoço, né, de estar marcado e a pessoa não pôde dar o almoço. Então, eu amo essa experiência que eu tive na missão, eu amo demais essa experiência, e eu sei que a necessidade faz nós nos aproximarmos mais de Deus, né? Agora, se vocês perguntarem para mim, qual área eu amei mais? Qual área eu gostei mais? Qual área eu aprendi mais, né? Eu aprendi mais em Uberlândia ou aprendi mais em Aparecida de Goiânia? Eu amei muito mais Aparecida de Goiânia. Na verdade, eu gostaria até de trazer um número aqui, né? Eu passei relativamente o mesmo tempo de missão em Uberlândia e o mesmo tempo de missão ali em Aparecida de Goiânia, né? Aproximadamente 4 meses nas 2 áreas eu passei em cada uma delas. E em Aparecida de Goiânia eu tive a oportunidade de batizar o dobro de pessoas do que eu tinha batizado lá em Uberlândia, né? Isso porque eu pude me aproximar mais do Senhor, eu me senti mais próximo do Pai Celestial. E eu vou finalizar aqui compartilhando uma escritura que, desculpe ter emocionado aqui, uma escritura que me tocou muito na época e que me chamou muita atenção. Eu aprendi bastante coisa com a escritura, é uma das minhas escrituras preferidas aqui no livro de Mórmon. Fica em Elamã, capítulo 12, começa assim: e assim podemos ver qual falso e também qual inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Sim, vemos que é justamente quando ele faz prosperar o seu povo, sim, aumentando seus campos, seu gado, seu rebanho, seu ouro, sua prata e toda sorte de coisas preciosas de todo tipo e estilo, preservando-lhe a vida, livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos seus inimigos para que não lhe façam guerra. Sim, em resumo, fazendo tudo para o bem e felicidade de seu povo. Sim. Então, é quando endurecem o coração, esquecendo do Senhor seu Deus, pisando o Santíssimo, sim. Isso em virtude de seu enorme conforto e enorme prosperidade. E assim vemos que se o Senhor não castiga o seu povo, sim, com numerosas aflições, sim, se não o fere com morte, com terror e com fome, e com toda sorte de pestilência, deles não se lembram, né? Eu gostaria de dizer
Eu não estou falando que eu fui um missionário ruim, né, lá em Uberlândia. Né? Eu fui um missionário bom. Mas em Aparecida de Goiânia, eu pude me aproximar mais ainda do Senhor, de uma maneira tão íntima que eu cresci muito em meu próprio testemunho. Então essa é uma experiência muito valiosa para mim, muito sagrada. E eu decidi compartilhar aqui com vocês hoje. Para finalizar, aqui no versículo 6 diz assim: eis que não desejam que o Senhor seu Deus, que os criou, os governe e reine sobre eles, apesar de sua grande bondade e misericórdia para com eles. Desprezam seus conselhos e não desejam como guia. Como a gente pode não querer, né, Deus como nosso guia, que nos governe? Ele é tão bondoso, tão maravilhoso na nossa vida, né? Então eu só queria prestar o meu testemunho que a gente deve, se tem algo que eu aprendi nessa área, com essa experiência que eu trouxe pro resto da minha vida, né? A verdade é que a missão foi um marco na minha vida, eu mudei a minha vida a partir do momento que eu fiz a missão. Se tem algo que eu aprendi é que nós devemos buscar o Senhor sempre, não somente esperar na hora da fome, ou na hora de uma pestilência, de uma praga, ou qualquer tipo de aflição. Né? Mas a Escritura ela é verdadeira. Né? Se o Senhor ele não nos fere, não nos castiga, às vezes nós não nos lembramos dele. Eu deixo esse testemunho, essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.